bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa retrospectiva 2023. E hoje nós vamos começar a trazer os depoimentos dos nossos grandes empresários e empreendedores. Com vocês hoje, Melqui Dourado, Gustavo Dayan e Guilherme Nascentes. Antes de você assistir aí, se inscreva no nosso canal. Ah, e outra coisa, você já tomou um cafezinho comigo? Já marcou seu cafezinho comigo para vir fazer parte do nosso grupo? Ainda não? Tem um link aí embaixo. Vamos marcar nosso café? Vem com a gente, venha ser líderes do Brasil. Cara, a minha história começa ainda muito jovem, né? Na verdade eu começo a empreender com 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, vendendo cheiro verde, plantava cheiro verde para vender, né? Incentivado pela minha mãe, pela minha avó, e isso no Valparaíso, né? Uma cidade, região metropolitana aqui de Brasília. E aí veio, né, uma história, 10 anos fui mascate, trabalhei muitos anos como mascate com os meus pais, ainda no Valparaíso. Com 15 anos eu começo a trabalhar como locutor de mensagem ao vivo. Eu era locutor, trabalhei um tempo, na época era o auge, né? Então era muito legal. Muito jovem ainda e muito cedo fui para o rádio, né? Trabalhei como locutor de rádio comunitária e aí alcancei algumas grandes rádios aqui em Brasília. Com 17 saio de casa, com 18 para 19 caso, com 19 para 20 eu de fato monto o meu primeiro grande negócio. Eu fui trabalhar como locutor na Feira dos Goianos, né, aqui em Brasília, um complexo de moda popular. E lá eu tenho um insight, tenho uma ideia de montar, né, uma feira também. E aí montei uma pequena feira na cidade do Recanto das Emas, que é uma cidade satélite. E lá a gente começou, né, ainda muito pequeno, eram 100 banquinhas, 107 banquinhas, eu lembro até hoje. E isso no ano de 2006. Hoje eu tenho 37 anos, né? Hoje sou casado há 18 anos e na época recém-casado, né? Ainda com muita dificuldade e com investimento de R$ 40 eu montei o meu primeiro negócio, né? Então eu já com a influência ali com os feirantes dentro da feira, que eu era locutor, então eu passava loja por loja, com essa amizade, com essa influência, montei esse primeiro negócio, né, sem investimento praticamente, só na cara e na coragem. Na época, cara, eu ganhava coisa de 400, 500 reais mês e fiz uma dívida de mais de 20 mil reais. Mas fui lá, meti as caras, já tinha uma experiência, quando radialista, organizei alguns shows, algumas festas, então já tinha uma experiência de organização de evento. Então juntou esse know-how com essa experiência, apesar da pouca idade, na época com 19 anos, mas já tinha uma certa experiência. De lá para cá são 17 para 18 anos, né? Hoje nós somos proprietários de uma gestora e proprietária de centros comerciais populares. Hoje eu sou sócio proprietário do Brasil Center Shop, que é um shopping no Valparaíso. Nós somos proprietários da Feira Moda Brasil, que é uma rede de feiras, né, aqui em Brasília. Nós temos Galeria Moda Brasil, temos Feirão Central. Hoje no total são algumas unidades que totalizam um pouco mais de 1.000 inquilinos no total. Então, ao longo desses 17 anos, construímos toda essa empresa, atuamos em alguns outros segmentos, né? Hoje eu sou sócio de uma trade que trabalha com importação chinesa. Hoje nós atuamos em alguns outros segmentos também, mas já passamos por vários segmentos: construção civil, supermercado, gráfica, tecnologia, enfim, né? Como sócio investidor e como sócio mesmo, ostensivo, a gente já participamos de vários segmentos. E hoje a gente desenvolve um trabalho de ajuda ao pequeno empreendedor, né? Ao longo desses anos passaram pelas nossas empresas mais de 5.000 pequenos empresários como inquilinos, né? São 16 anos e uma experiência muito legal, entendendo as dores, as dificuldades, as necessidades desse pequeno empresário. Eu acredito que o empresário, o empreendedorismo, ele tem determinadas dificuldades de acordo com o nível de faturamento que ele tem. Então tem o camarada que inicia do zero, né? Então isso é uma trajetória. Tem um cara que já consegue iniciar investindo alguma coisa. E quando você starta de fato o negócio,
existe ali os níveis. Então, quantos funcionários? Qual a sua média de faturamento? De acordo com essa média de faturamento, você tem determinados tipos de problemas, né? E aí, baseado em todo esse conhecimento, em toda essa vivência, cara, ao longo desses anos e convivendo com esses mais de 5.000 pequenos empresários, a gente entende o que de fato leva à falência, o que de fato faz eles virarem as chaves e conseguirem romper o primeiro nível, o primeiro estágio. Então nós temos feirantes, lojistas. Hoje nós temos pequenos lojistas, né, que são de camelódromos e feiras que trabalham com a gente, e temos grandes locatários também, né? Dentro do nosso shopping hoje tem cinema, tem Smart Fit, tem governo municipal, federal, né? Hoje eu falo de um shopping de 30 mil metros quadrados, um shopping de 18 mil metros de ABL. Hoje nós temos um pouco mais de 100 operações em funcionamento. Então a gente consegue tramitar dentro de todos os níveis do empreendedorismo, desde a banquinha do seu Zé, né, até grandes locatários como Smart Fit, como Americanas e outros demais, né, que já passaram e estão dentro dos nossos empreendimentos. E é isso, né? Então é uma trajetória que eu particularmente me orgulho muito, né? Iniciamos literalmente do zero, iniciamos com muito trabalho, né? Eu acho que talvez o maior mérito, né, ou melhor e maior qualidade que possa ter de fato é a coragem, que em muitos momentos teve que ter sangue no olho, como diz o ditado, né, para romper alguns medos, para romper algumas barreiras. De lá para cá foram vários grandes problemas, né? O empresário que busca o equilíbrio ou a estabilidade perfeita, eu poderia desafiar a ele dizendo que isso não existe, né? Então a estabilidade, a perfeição nos negócios, ela não existe. Então todos aqueles que buscam a expansão, que buscam a evolução, que precisam acompanhar o mercado, a tecnologia, estamos vivendo uma revolução tecnológica. Então isso vai com certeza trazer erros, né? E não é errado errar, né? O errado é permanecer no erro, ou o errado seria cometer o mesmo erro várias vezes, mas o erro faz parte. Eu gosto de dizer que sempre depois de um grande problema na vida de um empreendedor, vem um outro grande problema. E empreender é isso, é resolver problema. No geral, seria isso, né? Então, a cada dia, novos problemas, a cada dia, novos desafios, né? A cada dia, novas situações. Inclusive, o empreendedor gosta disso, né? Eu acho que as pessoas que empreendem é justamente por não curtirem tanto a rotina. E é mais ou menos essa aventura. O que nós podemos fazer estudar, planejar, calcular muito bem as rotas para que consiga minimizar os riscos e os problemas que vão vir, né, dias à frente, mas são inevitáveis. Uma primeira dica que eu posso trazer, que eu acho muito legal, o empreendedor, ele não tem que exatamente buscar a perfeição, né, do seu negócio em si no dia a dia. Não queira eliminar todos os problemas, mas busque sim ter a inteligência emocional necessária para que você consiga lidar com os problemas. A dica é essa: não busque solucionar e encontrar solução e perfeição para tudo, mas busque sim ser um especialista em resolver cada problema que venha a surgir, né? Precisamos buscar o equilíbrio psicológico, precisamos buscar a inteligência emocional para que consigamos, de fato, lidar com as situações adversas e as situações complicadas que irão surgir no dia a dia. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Gustavo Dayan, sou advogado empresarial, sou membro aqui do Líderes do Brasil, já deve estar fazendo aí uns 2 anos. Estou aqui para compartilhar contigo um pouco da minha trajetória. Cara, pensa numa pessoa que não sabia o que fazer da vida, era eu. Nunca fui um moleque de estudar muito, sempre fui de jogar muito videogame, já cheguei a jogar 15 horas de RPG no computador por dia. Foi uma época que a minha família me perturbava muito, tive problema na coluna, uma perrengue. No fim das contas, quando eu terminei o ensino médio nessa vagabundagem toda, meu pai chegou pra mim e falou: velho, tem que fazer uma faculdade, já tem 1 ano que tu tá aí sem fazer nada, só jogando. E eu sabia tanto o que eu estava fazendo que eu me inscrevi no vestibular para 2 matérias, Direito e Odontologia. São 2 coisas bem conexas.
E aí passei para as duas, acabei escolhendo o direito, porque os materiais da odontologia custavam tipo R$6.000, a maquininha que faz zzz na boca, não tinha essa grana. No direito você só precisa do vade-mecum, que é aquele livrão de 120 conto. Então acabei escolhendo o direito por conta do preço do material necessário para o início do curso. E quando eu entrei na faculdade, a minha vida mudou. Porque eu descobri de fato uma coisa que eu gostava muito. Me encantei demais com as matérias. Comecei a estudar que nem gente, comecei a comprar livro, comecei a ler doutrina, comecei a entender jurisprudência, comecei a me dedicar. E a partir dali o Gustavo começou a se tornar uma pessoa diferente do que era ao longo do primeiro período da vida. Lá pelo meu terceiro semestre, infelizmente eu estudava numa faculdade que não é de tanto prestígio, eu entendi que essa faculdade não ia me proporcionar a experiência prática necessária para entrar no mercado de trabalho. Então eu fui estagiar na defensoria de forma voluntária, fui voluntário da defensoria por 1 ano, fiz muita ação de alimentos, fiz muita questão criminal, tirando gente da cadeia, visitando o presídio para ver se as condições estavam em ordem. Só que essa não era uma rotina que me agradava muito e, principalmente, eu não ganhava dinheiro com isso. Então, passei num processo seletivo para o Ministério Público, fui para o outro lado da moeda. Agora era eu que acusava o bandido, era eu que oferecia a denúncia. Eu acabei ganhando confiança da promotoria e todas as denúncias do município de Planaltina de Goiás, que é de onde eu venho, elas passavam na minha mão. Então eu chegava para trabalhar, num dia tinha uma banheira com pé de um, cabeça de outro, braço de outro, que foram esquartejados. Aí eu tinha que fazer a denúncia. Aí eu cheguei para trabalhar no outro dia, tinha uma mulher que criava uma criança junto com 9 cachorros, que até pulga a criança tinha. Eu falei, meu irmão, não é esse tipo de rotina que eu quero ter o resto da minha vida. Então eu fiquei ali 6 meses na promotoria, fazendo essas denúncias e tendo uma rotina péssima, acompanhando casos terríveis, até que um escritório de direito sindical aqui de Brasília me chamou. Eu virei estagiário nesse escritório. Nesse escritório eu fui estagiário, me tornei advogado, passei na OAB, me tornei advogado dentro do escritório, e me tornei substituto eventual do coordenador. Então, quando o coordenador não estava, eu era o manda-chuva, revisava peças de advogado e tudo mais. Infelizmente, esse escritório não pagava tão bem. E eu era muito dedicado, cara. Era aquele cara que trabalhava até 11 horas da noite sem reclamar, que ia no fim de semana, que era pau pra toda obra, blá, blá, blá. Não recebia o correspondente a isso e não tinha uma cultura organizacional decente de valorização e de plano de cargos e salários. Eu falei, cara, também não é isso que eu quero pra minha vida. Continuei mandando currículo, fui chamado para um escritório de direito agrário. E é importante que você entenda, tanto o direito sindical quanto o direito agrário, eles se alimentam do processo civil, então eu fiquei muito bom em processo civil. E aí fui chamado a ser coordenador do escritório de direito agrário e descobri uma infelicidade que o dono era desonesto. Ele era um semideus dessa área, então ele fazia uma lavagem cerebral na sua cabeça de que só ele poderia resolver o seu problema. Se não fosse ele, você ia perder, ia dar tudo errado, e ele garantia vitória com uma propriedade muito grande. E aí cobrava valores de 25 mil, 30 mil, 50 mil por providências que nunca eram realizadas. Então eu, como coordenador desse escritório, só tomava porrada o dia inteiro de gente falando, paguei vocês não fizeram nada. Mas não tinha o que ser feito. Aquilo ali era quase que uma enganação, entendeu? A providência a ser adotada não existia. Muito brevemente eu me incomodei com essa situação e no meio da pandemia eu decidi pedir demissão. Saí desse escritório e virei um advogado autônomo. E autônomo sem cliente é desempregado. Eu já sou casado, tenho esposa, sou casado há 5 anos, apesar de só ter 26, então eu tinha que dar um jeito de ganhar dinheiro. E aí apareceu um cara chamado Carlos na minha vida. Carlos foi o primeiro cliente por mim mesmo que eu tive na minha vida, e ele tinha caído num golpe. Eu ajuizei uma ação, resolvemos o problema dele, enfim. Só que eu descobri um grupo no Facebook que tinha 400 vítimas do mesmo golpe. Então eu comecei a trabalhar ativamente naquele grupo, mandando mensagem para aquelas vítimas, postando qual era a solução que eu tinha conseguido, qual era o resultado que a gente tinha conseguido para o Carlos, e a gente começou a atrair algumas pessoas que quiseram nos contratar para a resolução do mesmo golpe. Nisso a gente levantou uns 20 clientes, e eu cobrei um valor assim absurdo de cada um deles, que foi de R$3.000 para ajuizar uma ação. Pra você ter ideia, isso foi em 2020, a gente está em 2023, eu estou com essas ações até hoje. Esses R$3.000 já acabou tem tempo e eu estou financiando a continuidade desse processo. Eu encaro que essas 20 pessoas me emprestaram R$3.000 para que eu criasse o escritório no passado, para que hoje eu fique devolvendo esses juros para ela, tocando essa ação que deveria ter sido muito mais cara. Eu atendi esse povo em coworking, o coworking começou a ficar caro, eu chamei 3 colegas de faculdade, decidimos dividir uma estrutura, montamos uma sala, mobiliamos, subimos as paredes de drywall, aquilo ali virou um escritório modesto, para um público-alvo que comporta uma demanda jurídica de R$3.000.
E aí eu fui crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e daqui um pouco as pessoas que eu gostaria de atender não mais cabiam naquela estrutura, porque as pessoas tinham um requinte maior do que a estrutura proporcionava. Logo eu cheguei para os meus sócios e falei, galera, vamos trocar esse piso? Vamos mudar esse quadro? Vamos mudar esse vidro da sala de reunião? E a galera sempre, pô, é muito caro, não sei, não quero. E aí eu comecei a perceber que eu tinha diferença de mentalidade com as pessoas que estavam dividindo aquela estrutura. E aí, dado momento, quando o orçamento foi possível, eu decidi sair daquela estrutura e migrar para uma estrutura bem melhor, que é onde eu estou hoje. Fica lá no SIG, é um edifício super prestigiado e tudo mais. Nesse meio do caminho, eu acabei encontrando o Rômulo, que é o meu sócio, e nós fomos juntos para o SIG. E ali começou, de verdade, o escritório nos moldes que tem hoje. Antigamente era só o Gustavo autônomo numa estrutura compartilhada. A Dayan Advocacia surgiu com a mudança para essa nova estrutura. E aí, como eu disse no começo, eu sou um advogado empresarial e até agora não falei nada de empresa. Como é que essa ideia surgiu? Teve um mês da nossa advocacia que a nossa inadimplência foi para 60%, ou seja, de todos os clientes que nos contrataram ao longo da nossa trajetória, só 40% nos pagaram aquele mês. E aí a gente teve dificuldade com aluguel, a gente teve dificuldade com despesas básicas, como internet, por aí vai. Eu virei pro Rômulo e falei, Rômulo, a gente tem que parar de advogar para esses caras quebrados, velho. E aí a minha linguagem pode estar até sendo um pouco informal aqui, mas eu tenho que falar como é a vida real. A gente tem que parar de advogar para quebrado, senão a gente vai virar o quê? A gente vai continuar quebrado, igual esses caras. Se eles não têm dinheiro para nos pagar, eu vou tirar o dinheiro para eu ficar rico de quem? Não tem como. A gente tem que advogar para um público mais qualificado. Falei, eu sou professor. A essa altura eu já era professor universitário. Virei professor universitário com 23 anos. O Rômulo também era professor. Falei, eu sou professor, você é professor. Nós dois damos aula de direito empresarial. Por que a gente não advoga para a empresa? Porque a empresa, até para ela quebrar, que é a decretação de falência, ela precisa do advogado. Então não tem como, eu não sou dispensável. Ele falou, boa. A gente chamou ali quem a gente conhecia, que era do meio empresarial, captamos os nossos 2 primeiros clientes, cobramos um ticket assim que hoje é inviável, não paga uma advocacia e recorrência de escritório de advocacia, que foi R$500 na época, me paga aqui então por mês que eu vou fazer tudo para sua empresa. Por quê? Porque eu tinha aluguel para pagar. E aí, no fim das contas, esses 2 clientes viraram 10, que viraram 15, que viraram 30, e hoje nós assessoramos 45 empresas no escritório. E a maioria dessas empresas veio dos grupos de networking. Muito rápido a gente entendeu que a gente não entendia nada de administração, nada de gestão, nada de empreendedorismo, só o que a gente sabia fazer era petição e contrato. Então, como é que a gente ia tocar um escritório? Como é que a gente ia liderar um colaborador? Como é que a gente ia gerir as nossas finanças? A gente não sabia nada disso. Então a gente começou a se misturar com esses empresários para que a gente aprendesse com eles e para que a gente pudesse captar os clientes também. Então foi um cenário muito conveniente. Nesse contexto a gente encontrou o Líderes do Brasil, que é um lugar de onde hoje eu tiro a maioria das minhas amizades. Uma delas, inclusive, está me filmando no meu celular ali. E de onde eu tirei alguns clientes. Você que está me assistindo pode já ter conhecido o Ian, pode já ter conhecido a Claudinha, pode já ter conhecido o Dayer, pode já ter conhecido o Jabes. Todos eles nós já atendemos na Dayan Advocacia. Então eu consigo pegar aquilo que eles já fizeram de errado, transformar em conhecimento, passar para você que você antecipe os cenários da tua jornada e não cometa os mesmos erros, tá? Primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é para que você seja profissional. Ah, Gustavo, como assim profissional? Pensa bem, lembra lá da época que você trabalhava para alguém? Você tinha horário para chegar, você tinha horário para sair, você tinha atribuições para cumprir. Se você não fizesse, você sofria consequências, eventualmente você era até demitido. Ou seja, quando você trabalha para alguém, você é colocado numa forma que te exige disciplina, porque senão você sofre consequências. Logo, você se obriga a acordar cedo, a cumprir suas atribuições, a bater suas metas. Agora, quando você abre o próprio negócio, você se deixa iludir por uma sensação de liberdade que você não tem. E aí, nessa sensação de liberdade, o que você faz? Você começa a acordar tarde, você começa a ficar desleixado, você começa a não cumprir suas atribuições, porque, nossa, eu já trabalhei tanto hoje, então eu vou me permitir descansar um pouquinho mais. Você começa a sair na sexta-feira, meio-dia de trabalho, porque quem fez, fez. E aí, no seu próprio negócio, você não se utiliza daquele profissionalismo que você tinha para dar dinheiro para os outros. Quando o dinheiro é para o seu bolso, você se permite ser amador. Então, a primeira dica que eu te dou é não se permita ser amador. Se você foi profissional para dar dinheiro para os outros, seja profissional para colocar dinheiro no seu próprio bolso. Acorde cedo, cumpra suas atribuições, faça aquilo que você propôs. Se você deu sua palavra, vá até o final com ela e saia na porcaria da sexta-feira, 6 horas da tarde, porque é dia útil. Você fazia isso para o seu patrão, você vai fazer isso para você. Porque se você começar a achar que você é livre demais, o seu negócio não vai engrenar por conta do seu amadorismo. Então, seja profissional.
Essa é a primeira dica. A segunda dica, que eu posso extrair dos clientes que já me procuraram, é para que você não seja bonzinho. A gente tem a mania de ser bonzinho no início do empreendedorismo. Eu tenho aqui uma prestação de serviço, fulano me procurou, eu vou cobrar barato. O ciclano me procurou, eu vou fazer para ajudar. Pô, o fulano me pediu um parcelamento que no meu modelo de negócio é inviável, vai ferrar meu caixa, mas eu vou fazer. E aí você vira o cara que faz de tudo, cede a tudo, é amigo de todo mundo, e as pessoas passam a não respeitar o teu trabalho como profissional técnico que você é. Então, o segundo conselho que eu tenho para te dar é pare de ser bonzinho e respeite a si mesmo. Você estudou, se capacitou, apanhou um monte para chegar no lugar que você está, e você não pode dar às pessoas o direito de acharem que você não vai cobrar por isso tudo. Você tem que cobrar por isso tudo. Então, estabeleça o seu preço de forma razoável e não flexibilize ele porque fulano ou ciclano é gente boa, precisa. Você não abriu sua empresa para ajudar sempre quem precisa. O nome disso é ONG. Você abriu sua empresa para prestar um serviço para a sociedade, ser relevante e oferir lucro. E se você não se posicionar como tal, isso não vai acontecer. E como complemento dessa segunda e última dica, como parar de ser bonzinho e o amigão da galera? Fazendo contrato, documentando os seus combinados. Vai contratar o funcionário? Faça um documento. Contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, se for PJ. Diga quais são as atribuições dele. Demita se não cumprir as atribuições. Vai trazer um sócio? Às vezes você já até tem um sócio, eu te pergunto, quais são as atribuições do seu sócio? Você tem isso na cabeça, é o financeiro, é o administrativo. Mas onde é que isso está escrito? Não está escrito em lugar nenhum, está baseado em confiança. Então vai trazer um sócio? Seja profissional. Não seja bonzinho. Vem cá, você vai ser meu sócio? Vamos escrever aqui quais são as nossas atribuições. Faça um acordo de cotistas. E por fim, se você tem um cliente, documente quais são os direitos desse seu cliente em relação a você, que hora você vai atender ele, em dias úteis, em fim de semana, o que ele tem direito a utilizar, qual a quantidade de reuniões, quais serviços serão disponibilizados, porque o dia que ele te pedir a mais, você cobra mais, ou então você diz não. Por quê? Porque você se capacitou e você virou um profissional técnico que pode cobrar pelo seu serviço de forma adequada e pode exigir que o serviço seja prestado de determinada forma. Caso contrário, o seu cliente caga na sua cabeça e você não tem um pedaço de papel para dizer quais são os direitos e deveres dele. Então, segundo conselho é, pare de ser bonzinho, se posicione como profissional e documente os seus combinados. Combinado não sai caro e assim você se protege de funcionário malandro, sócio malandro e cliente folgado. Um abraço. Olá, meu nome é Guilherme Nascentes, eu sou o fundador do Instituto Nascentes. A gente entrega soluções de consultoria e treinamento para a formação de líderes. E todo empresário é um líder, ou deveria ser um líder, então a gente atende bastante empresas. E também a equipe dessas empresas, né? A gente pega ali a galera que está entrando em funções de gerência, pessoal que atua com vendas, então a gente faz um trabalho muito forte na área de vendas também, que são áreas que exigem performance e que exigem um posicionamento diferenciado daquele que a gente costuma ver nas escolas, nas faculdades. Então a gente acaba entrando muito forte em todas essas perspectivas comportamentais e principalmente do ponto de vista de comunicação e postura. E aí você pode continuar a sua história. Beleza. Cara, vamos lá. Vou soltar aqui livremente. Eu tô com 31 anos de idade, eu comecei a empreender com 19. Com 19 anos eu tive a minha primeira experiência com empreendedorismo, que foi, eu não vou falar o nome da empresa, mas foi uma empresa que atuava e atua ainda no modelo de multinível. E eu não conhecia aquilo, fui numa apresentação, cara, fiquei deslumbrado, viu, com a possibilidade de ter prêmios com carrões e a perspectiva de ganhos de escala. Ali foi quando eu tive o despertar mesmo para o empreendedorismo. Na época eu fazia faculdade, já trabalhava, eu me graduei em Educação Física, então eu estudava na UNB o dia inteiro e trabalhava durante a noite. E eu sempre já tive um negócio na cabeça de querer ter a minha própria empresa. Só que na época era muito específico. Eu entrei na Educação Física falando o seguinte, pô, eu vou me formar em Educação Física, vou ser personal trainer e vou ter minha academia. Então eu só pensava nisso, eu vou ser dono da minha própria academia. E quando eu vi aquela apresentação lá, cara, eu comecei a ver várias outras perspectivas.
Passou cerca de um ano, beleza, início eu entrei lá para a empresa, comecei a aprender sobre vendas, estudar um pouquinho ali sobre marketing, comercializava ali uns energéticos, uns produtos e tal. Então comecei a vender naquele momento. Passou cerca de um ano, mais ou menos, eu estava com 20, eu trabalhava em um estúdio de personal trainer e pilates, aí eu pedi demissão para poder montar um negócio só meu de grupo de corrida. Na época eu estava bombando as corridas de rua e tal, e aí eu falei, cara, vou montar um grupo de corrida para mim. E aí o dono do estúdio falou, não. Falou, não vou deixar você sair. Falou, vamos fazer o seguinte, a gente tem o objetivo de entregar outras soluções aqui para os nossos clientes. Uma delas era um grupo de corrida. Então, eu quero te propor o seguinte, você assume o nosso grupo de corrida, sem você precisar criar uma nova marca, você vai usar a nossa marca aqui, que já existe, e você vai ser o dono do grupo de corrida. Eu ainda vou te dar clientes para você poder atender. O que eu vou ganhar com isso? Ele falou, cara, o meu ganho vai ser que você vai estar difundindo a minha marca, então o branding vai ser bom para a gente, e você vai estar fazendo um papel fundamental, que é o seguinte, a gente vai ter novas soluções e experiências para oferecer para quem já é nosso cliente. Então, o nosso principal objetivo é fazer com que o nosso cliente passe mais tempo consumindo nossas soluções. Se para ele poder renovar o plano comigo daqui a um ano, for necessário que ele passe um ano com você sem eu ganhar nada nesse período, está tudo bem. Você já vai estar me trazendo um benefício gigante. Então, ali eu montei esse grupo de corrida. Aí fiquei com eles enquanto eu ainda trabalhava para o estúdio também, então em paralelo eu trabalhava para o estúdio e tinha uns dias na semana que eu coordenava ali o projeto do clube de corrida. Até que chegou uma hora que o mercado começou a mudar, eu recebi novas propostas dentro da educação física mesmo, aí eu falei, cara, eu vou dar uma segurada aqui e eu vou ficar somente ali na CLT. E aí fui trabalhar em academia, uma grande rede de academias aqui em Brasília, e fui tocar projetos, que foi onde eu mantive a semente do empreendedorismo, só que sempre de uma forma mais informal. Então, pô, vamos aqui, eu vou fazer um projeto de 6 meses. E aí tocava por 6 meses, depois por mais 6 meses, e assim ia indo. E aí o meu principal produto nesse período, né, meu principal projeto, foi um grupo de atividades físicas para idosos. Ficava lá no Lago Norte. E aí eu coordenava todo esse grupo, dava aula para a galera lá, era uma maravilha. Eu tinha cerca de 50 idosos que treinavam lá. E para mim era um projeto paralelo, mas que me gerava uma receita bacana. E ali eu comecei a ter que lidar com a questão de gestão financeira. Porque os clientes me pagavam o semestre. Então eu recebia ali um dinheiro, uma bolada de uma vez. Alguns parcelavam em cheque na época, mas muitos já pagavam à vista. Falei, Guilherme, tá aqui, ó, pagar à vista. Então eu recebi uma bolada de uma única vez. E eu tinha que fazer aquele dinheiro durar 6 meses. E eu não sabia como funcionava aquilo. A primeira vez, o que eu fiz? Falei, opa, dinheiro. Peguei e comecei a usar o dinheiro, normalmente. E aí eu tive que, depois de alguns meses, usar dinheiro das minhas aulas, de outros lugares, né, como personal trainer, para poder cobrir o caixa que estava deficitário lá naquele projeto. Então eu comecei a entender ali um pouco da perspectiva de gestão financeira. Atuei nessa grande rede de academias, fui tocando ali meus projetos, até que em 2015, cara, eu tive uma dengue muito forte. E eu nunca fiquei tão ruim na minha vida. Pô, eu tive Covid 2 vezes, eu tenho asma, então eu tive crise de falta de ar, e ainda assim não foi tão pesado quanto essa dengue que eu tive. Foi um negócio louco. Eu lembro que o exame que eu fiz lá, na época, TGO, TGP, né, do fígado, ele tem que estar, se eu não me engano, abaixo de 30, abaixo de 35, alguma coisa assim, é o normal. E aí minhas taxas estavam 300 e cacetada. E eu enjoado o tempo todo. Cara, eu fiquei muito mal. E eu não queria ir no hospital, porque a única coisa que eu pensava era o seguinte, cara, eu recebo pelas aulas que eu dou, eu tenho que trabalhar. Eu comecei a ficar com a febre no sábado à noite. E aí eu não quis ir no hospital, domingo, febre o tempo todo. E era uma febre assim, tipo, quase 40 graus de febre, eu tomava remédio, baixava para 38,5. Então eu não deixava de estar com febre. E eu pensando, não, tem que dar aula, 5h30 da manhã, no caso, eu tinha que estar no dia seguinte. Até que não teve jeito, fui para o hospital, e aí peguei o atestado.
E ali eu repensei a vida inteira. Aí eu falei, cara, eu tenho que buscar novos meios para a minha vida. Eu preciso fazer com que eu consiga receber uma renda independente da minha hora de trabalho. Como que eu vou fazer isso? Empreendendo. E aí eu pedi demissão da academia que eu trabalhava na época e fui montar meu estúdio de pilates. Foi ali que eu tive meu primeiro CNPJ, minha primeira empresa formal, com o objetivo de ser uma empresa mesmo, não mais só projetos. E aí eu comecei a tocar esse negócio, passei a estudar muito, me deparei com o coaching. Porque eu pensava o seguinte, eu tenho que ter diferenciais para o meu negócio. Quando eu estava na educação física, atuando como personal trainer, eu ganhei um prêmio como o segundo melhor personal trainer do Distrito Federal em 2015. Foi justamente um mês depois de eu ter pedido demissão da academia. Então, para o meu marketing pessoal, aquilo foi muito bom. E aí, quando eu abri meu estúdio de pilates, a minha marca institucional do estúdio, ela pegou emprestada a autoridade que eu tinha acabado de dar um salto de ganho da minha marca pessoal. Então, isso foi muito positivo para mim ali. Eu falei, eu tenho que ter outros diferenciais. Eu comecei a identificar diferenciais meus do ponto de vista profissional, pessoal e profissional. Falei, mas enquanto empresa, eu tenho que ter outros diferenciais. E aí fui estudando, me deparei com coaching. Eu sou coach desde antes do coaching virar moda e desde antes do coaching acabar sendo... indo para um caminho que gerou um preconceito e tudo mais. Não porque o coaching é ruim, mas porque ele foi utilizado de forma negativa. Muitas pessoas acabaram fazendo um monte de bobagem, chamando de coaching sem ser. Então acabou queimando a nomenclatura da metodologia. Mas é um método fenomenal. E aí eu me tornei coach no iniciozinho de 2016. E eu peguei e levei isso como diferencial para o meu estúdio na época. Então os clientes que eram atendidos lá no meu estúdio, eles tinham junto com o treinamento sessões de coaching ali que eu incluía durante o próprio treinamento. E isso foi um diferencial gigantesco. Então a galera recomendava porque falava o seguinte, cara, vai treinar lá porque tem dia que eu saio do trabalho com a cabeça cheia, sem querer fazer nada, mas eu vou treinar não mais pelo benefício da atividade física, mas porque eu sei que vai ter alguma ferramenta lá que vai ser interessante e eu vou conseguir elevar minha energia. Então esse foi um diferencial que eu levei lá para o meu estúdio. E aí fui estudando, fui aprofundando, cheguei na demanda ali de conteúdos sobre gestão. E aí foi quando eu fiz a formação como Executive Coaching, finalizei um curso de MBA em Coaching, e aí eu comecei a lidar com o meio executivo ou corporativo, vamos dizer assim. E aí, de novo, salto de perspectiva para a cabeça. Aí eu entendi o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer uma formação do T. Harv Eker, que é autor daquele livro O Segredo da Mente Milionária. Eu fiz uma formação chamada Quantum Leap, que significa salto quântico. E aí, junto com a formação de Executive Coaching, do MBA, tudo ao mesmo tempo, que foi ali por volta de 2017, a cabeça explodindo. Aí eu comecei a buscar novos negócios. Meu estúdio já estava rodando bem, eu falei, eu vou sair do operacional do estúdio e vou abrir uma nova empresa. E aí eu comprei uma franquia de cosméticos, fui atuar nesse segmento. Ali eu comecei a treinar a galera de outras redes da própria empresa, principalmente nos pilares de liderança e de vendas. E eu comecei a me deparar com situações de vendedores muito bons que travavam na hora de falar em público. O pessoal, cara, eu no 1 a 1, vou falar com 2 pessoas, é tranquilo. Mas se eu tiver que falar com 3, eu estou falando em público. E a pessoa não conseguia. E eu comecei a treinar para desbloquear o potencial da galera ali naquele momento com relação àquelas circunstâncias, né? E aí eu fui colocando uma energia lá na loja de cosméticos. O estúdio eu deixei ele mais de lado, meio que em stand-by. Tinha meu professor que tinha assumido como coordenador lá, estava tocando e eu ficava mais na gerência. E ali eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, cara, meu estúdio é muito bom quando eu estou dando aula ou quando eu estou presente o tempo todo. Eu construí um modelo de negócio que funcionava bem para um profissional autônomo. Mas para o objetivo que eu estava buscando, que era ser empresário e construir fontes de receitas independentes da minha hora de trabalho, ele não era viável. E aí eu tomei a decisão, mesmo sem ter prejuízo nenhum com o estúdio. Eu tomei a decisão de fechar, vendi os equipamentos e tal. E fui tocar lá a loja de cosméticos. Ali a experiência já foi o oposto.
Enquanto eu não tive prejuízo nenhum em todo o meu período com o estúdio, que eu fiquei ali 2 anos, quase 3 anos com o estúdio, até a metade de 2018, não tive prejuízo nenhum. A loja de cosméticos, cara, foi só prejuízo. Só prejuízo. E aí a gente tinha pego uma loja no Sudoeste. Então, se você não é de Brasília, é uma região nobre aqui do Distrito Federal. E só de aluguel na época era 12 mil. E aí com custos fixos ali e tal, era cerca de 15 a 16 mil reais que a gente tinha. Em nenhum momento a gente chegou a vender isso tudo em produtos. Em nenhum momento não, a gente conseguiu em 2 meses. 2 meses a gente conseguiu vender o suficiente para cobrir esses custos fixos. Mas chegou uma hora que a gente falou, cara, não é viável. Nessa época eu estava numa sociedade com minha irmã e meu cunhado, e a gente tocava junto lá e tal. Chegou uma hora que a gente falou, não é viável mais, vamos para outra região. E aí dali eu mudei para a região de Sobradinho. Em paralelo com a loja, na época que eu tinha o estúdio ainda, eu já tinha começado a dar treinamentos para outros profissionais. Então, eu já montava eventos meus, mas sem ter uma instituição por trás. Era no meu nome mesmo, minha marca pessoal. Então, eu comecei a trabalhar com treinamentos de produtividade, de alta performance. Depois, quando eu fui para a área da loja de cosméticos, treinar essa galera de vendas, comecei a levar treinamentos de vendas, treinamentos de liderança, mas tudo ainda em paralelo usando minha marca pessoal mesmo. E tentando equilibrar aqui a loja de cosméticos. E aí a gente levou para Sobradinho, cara, que é uma outra região, longe de onde eu morava, só que com custo muito menor. A gente saiu ali de um custo... Não, você pode continuar, só para te avisar que deu 10 minutos, só para sinalizar. Ah, beleza. A gente saiu de um custo fixo na casa de 15, 16 mil, a gente conseguiu baixar para 4 mil, indo só de mudar o ponto. Porque a gente conseguiu uma parceria onde a gente pegou e se estabeleceu dentro de uma loja onde funcionava um salão de beleza e a gente pegou um cantinho ali para funcionar a nossa loja. E ainda assim, cara, mesmo reduzindo o custo, o negócio não foi fluindo positivamente. A franqueadora, a gente começou a ter problema com ela chegou inclusive a mandar produto vencido pra gente. E aí uma dor de cabeça gigante, um estresse. E em paralelo tocando ali o iniciozinho dos meus treinamentos. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, tô saindo daqui, não vou ficar nessa loja mais e eu vou tocar só meus treinamentos. Eu vou atender o pessoal aqui na área de treinamento para desenvolvimento profissional na época. Saí da loja, a gente acabou que conversamos, optamos por fechar também, fechamos, aceitamos o prejuízo. E essa é uma parada que eu tenho, cara, de mentalidade, que é de que as coisas vêm para um propósito maior, desde que a gente saiba perceber isso e consiga aplicar os aprendizados quando eles acontecem ali, a gente consiga entender o aprendizado que a situação está trazendo para a gente, para que a gente possa melhorar, para lá no futuro a gente ter outros benefícios maiores. Então, quando eu fechei a loja, eu falei, beleza, prejuízo, daqui a pouco eu retorno esse valor, esse dinheiro de algum outro lugar, outro negócio, né? E aí resolvi virar a página e tocar em frente. Mas olha que coisa interessante. Quando eu fui para a loja em Sobradinho, foi quando eu conheci o Líderes do Brasil, em 2018. Um dia a gente resolveu fazer uma campanha lá dentro da loja, estava rolando Copa do Mundo de 2018. E aí a gente deixava a TV ligada para passar alguns jogos ali, e aí botamos uma bandinha de pagode, num sábado à tarde, fizemos um evento, um fuzuê para trazer gente para dentro da loja. Aí chegam 3 pessoas, cara. Era o Dyer, o Jofre e o Virgílio. Estavam começando o movimento do Líderes do Brasil. E foi ali que a gente se conheceu. Aí me chamaram para conhecer o projeto, gostei e tal. Entendi a perspectiva. Até que depois que eu saí de Sobradinho, né, fechei a loja, o Líderes do Brasil na época era um movimento regional, então era para os comerciantes ali da região de Sobradinho. Aí eu saí e falei, pô, agora não faz sentido para mim, porque ficava 30 quilômetros, 35 quilômetros de onde eu morava. Falei, pô, eu vou para lá para ir para uma reunião que vai fomentar um comércio regional e eu não tenho comércio lá. Aí eu acabei me distanciando e fui reencontrar o grupo, reconectar com o grupo, né, quando eu reencontrei o Dyer,
em 2022, ano passado, estamos em 2023, né? No ano passado, em junho de 2022. Aí reencontramos, falei, pô, cara, quanto tempo e tal, vamos tomar um café. Aí conversamos, ele me explicou, falou, pô, Líderes agora já está no Dev todo, o projeto já está bem diferente, bem maior. Falei, cara, que legal. Aí expliquei para ele como é que estava funcionando a minha atuação. Falei, cara, hoje eu tenho uma empresa de treinamento. Então, voltando aqui para contextualizar, então naquela época, quando eu saí da loja de cosméticos, o que eu fiz? Eu peguei o meu trabalho que eu já fazia como um profissional autônomo, dando treinamentos, algumas consultorias, e peguei e comecei a formalizar aquilo. Então, eu montei uma empresa de treinamentos, que não tinha o nome que é hoje. Então, na época, se chamava No Limits Academy. Deu 15. Tem um limite, não? Já se vou você puder finalizar. dar uma finalizada. Eu já vou finalizar. Então, na época, eu fundei essa empresa de treinamentos e consultorias. Na época, se chamava No Limits Academy. E aí foi um desafio que eu tive ao longo do tempo, porque as pessoas têm dificuldade com o inglês. Então, sempre dava confusão no nome e tal. E aí, no ano passado, eu decidi mudar o nome. Falei, cara, vou manter o mesmo trabalho, só que agora eu vou fazer de uma forma ainda mais profissional. E aí, passamos por uma reformatação. E aí, eu mudei o nome de No Limits Academy para Instituto Nascentes, com o objetivo de trazer novos experts também para a empresa, e trouxe um posicionamento mais específico. Então, o que era antes, treinamento para desenvolvimento de alta performance, que ficava muito amplo, muito genérico, eu passei a afunilar um pouco mais. Então, eu comecei a levar o pilar-chave do desenvolvimento da comunicação para se fazer negócios. Então, a gente leva várias perspectivas de comunicação, verbal, não verbal, simbólica, para poder fazer negócios. Diante disso, um pilar fundamental para você fazer bons negócios e melhores negócios é você ser visto como autoridade, você gerar credibilidade ali para quem está do outro lado. E um dos fatores que te proporcionam ser visto como autoridade é você dar palestras. E lembra que eu falei lá atrás, quando eu comecei a treinar os vendedores, que eles tinham aquele desafio de falar em público? Eu comecei a trazer isso como uma solução diferenciada do Instituto, e a gente tem também um programa de formação de palestrantes. Então a gente pega a galera ali que já... Algumas dicas que eu tenho para entregar para empresários, para empreendedores, são as seguintes. Cara, a primeira, disparado, entenda que tudo começa com a sua mentalidade. Não tem sucesso que venha a ocorrer se você não tiver com a mente preparada para isso. Pode ser que você, em um dado momento, acabe conseguindo encontrar oportunidades muito boas e você joga isso tudo fora porque a sua mentalidade não estava pronta para aquilo. Ou você sequer aproveite porque a sua mentalidade não estava pronta para aquilo. E a mentalidade é algo que a gente tem que ir trabalhando todos os dias. É disciplina constante. Então, leia livros, frequente cursos, contrate mentorias, consultorias, encontre ferramentas para você estar sempre trabalhando o seu crescimento do ponto de vista mental. E não só mental, quando eu trago essa perspectiva do mental, cara, entenda muito a conexão entre o aspecto cognitivo e o aspecto emocional. Você tem uma mentalidade que te forge com boas crenças, com crenças fortalecedoras, que te permitam ter uma força emocional e comportamental para você superar os desafios que inevitavelmente vão acontecer. Segunda dica, cara, foque muito em vendas. Foca muito em vendas. Às vezes a gente vê uma galera que entende muito de financeiro, por exemplo, e aí fala, cara, mas de que vai adiantar você entender de financeiro se você ainda não está tendo um fluxo de receita chegando? O seu problema não é gestão financeira, o seu problema é falta de fluxo de receita. A conta não está fechando porque você está faturando menos do que as suas despesas. Então, coloque muita energia em vendas, desenvolva essa habilidade, ou traga pessoas que são muito boas nessa habilidade para tocarem o negócio junto com você. E aí sim, quando você tiver com um fluxo de receita muito grande, aí entra a terceira dica, que é a de você trabalhar essa gestão de forma profissional. Então, você controlar as suas finanças, as despesas, trabalhar toda a gestão do negócio como um todo. Quarta dica,
aprenda a lidar e a ser uma pessoa que desenvolve pessoas. Entenda que o que faz o crescimento em qualquer carreira, e ser empresário também é uma carreira, está em você aumentar a sua capacidade de liderança, sua capacidade de influência. E para isso você precisa formar novos líderes. Eu gosto muito do exemplo das artes marciais. Cara, quando você quer ver realmente a credibilidade de um mestre de judô, de jiu-jitsu, de muay thai, é a quantidade de faixas pretas que esse mestre já formou. Esse é o ponto de autoridade que eles trazem. E com empresários, com líderes, é similar. Cara, cadê a quantidade de líderes que você já formou e que você vem formando? Então, a sua capacidade de liderar e de formar novos líderes também vai ser fundamental. Eu acredito que esses são alguns pontos-chave. Pode cortar? Pode. Acredito que essas são algumas peças-chave dentro do quebra-cabeça do empreendedorismo. E entenda, cara, que não existe uma fórmula de sucesso. Existem boas práticas. Então você vai tropeçar, algumas coisas que deram certo para 99% das pessoas podem não dar certo para você, outras que deram errado para 99% das pessoas podem dar certo para você. Então é óbvio que você vai precisar analisar caso a caso, aprender com os outros, trazer isso para a sua realidade, observar diferentes cenários, fazer gestão de riscos, mas entendendo que a jornada é sua. E não tem como você buscar uma fórmula de sucesso porque ela não existe. E eu não acredito que vai existir. Existem boas práticas. É você pegar o que dá certo para boa parte das empresas para que você possa minimizar os seus riscos ao longo da jornada. Gostou do nosso episódio? Próxima semana temos mais. Venha ser líderes do Brasil com a gente. Venha!